Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a palavra que o Senhor me deu hoje para trazer aqui para vocês, para compartilhar e conversar um pouco com vocês, fica aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. E esse versículo, ele nos ensina sobre quando as nossas orações desagradam ao Senhor por conta da nossa desobediência. Lá em Mateus 7,21 diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a gente precisa obedecer aos comandos do Espírito Santo, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E tudo que o Senhor nos pede para fazer, Ele nos capacita e Ele nos direciona de acordo com a palavra dEle. Então, como diz aqui em Provérbios 28, então, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Porque assim, não adianta a gente estar orando, estar buscando, mas continuar em desobediência, continuar sem querer ouvir a lei do Senhor. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé, a gente desagrada ao Senhor. Sem fé, a gente está andando ali em desobediência ao Senhor. Então, o Senhor, Ele quer que a gente obedeça nas pequenas coisas. Porque se a gente for fiel no pouco, se a gente for fiel e obedecendo naquele pouco a pouco que o Senhor vai colocando para a gente fazer, naquele pouco a pouco que o Espírito Santo vai nos direcionando, vai nos ensinando, nem que seja algo assim tão, que a gente acha tão bobo, tipo assim, vou pegar, o Espírito Santo fala assim, pega aquele papel do chão e joga no lixo. É algo que é do Espírito Santo para você fazer. É da parte de Deus para você fazer. Aí você assim, não, deixa aí, depois eu pego. Aí, ou seja, você está negligenciando aquilo que o Senhor colocou na sua mão para você fazer. Ou seja, você está tendo uma atitude de negligência diante de Deus, de desobediência diante de Deus. E muitas vezes a gente fica assim, pedindo coisas, buscando as bênçãos no Senhor. E lá em Deuteronômio 28, o Senhor nos ensina assim, que existem as bênçãos da obediência. Ou seja, aqui no 28, diz assim: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, muitas vezes, aquilo lá que a gente fica pedindo ao Senhor, aquela bênção, aquele milagre, o Senhor, Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus bom, Ele quer nos abençoar. Só que a gente precisa andar de acordo com a lei do Senhor, porque o mundo espiritual, ele é movido por legalidade. Eu até já falei um pouco em outros vídeos aqui para vocês. Movido sobre legalidade. Então, se a gente está andando de acordo com a palavra de Deus, o próprio Senhor fala que as bênçãos virão até nós, as bênçãos correrão atrás de nós. O Senhor fala assim na palavra. Então, muitas vezes a gente não precisa estar correndo ali atrás do milagre, mas sim se esforçando para ouvir a palavra e praticar ela, guardar no nosso coração e praticar aquilo que o Senhor coloca, nos ensina, né, através da palavra dele. Porque assim a gente se esforçando para as coisas de Deus, porque a palavra fala que as coisas do céu são tomadas por esforço. Esforço em estar andando pelo Espírito, porque existe a luta, né, contra a carne e o Espírito. Então a gente tem que se esforçar para matar a nossa carne e para que o Espírito prevaleça, para que a gente ande no Espírito Santo, de acordo com o que é a vontade de Deus.
E se a gente só alimentar a nossa carne, a gente vai ter muita dificuldade para a gente obedecer os comandos do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala nas sutilezas, nos pequenos detalhes. O Espírito Santo, Ele vai soprando ali no nosso íntimo, no nosso coração, os sussurros dele, assim, ó, faz tal coisa. Igual eu falei pra vocês, do papel no chão. É uma coisa assim que a gente acha tão pequena. Ah, pega o papel do chão. Mas você vai obedecendo aquilo, o Espírito Santo vai aumentando os comandos. Mas agora sim, se eu não consigo obedecer de pegar um papel do chão, jogar no lixo, eu não vou conseguir obedecer coisas maiores, sabe? Porque tem que ser no pouco a pouco. A gente vai crescendo de glória em glória, de obediência em obediência. E o Senhor quer nos ensinar a perseverar na obediência. Ah, Senhor, mas eu já obedeci ontem. Não, hoje de novo. Porque assim, às vezes a gente não imagina. Quando Deus fala assim, descansa, a Bíblia fala assim, descansa no Senhor, deleita no Senhor, e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Então, se Deus está mandando você descansar, como falou lá em Salmos 37, para a gente se deleitar no Senhor, achar prazer no Senhor, colocar a nossa satisfação no Senhor e descansar, confiar que o Senhor vai fazer o melhor por nós. Se a gente não obedece isso, o Senhor fala assim, descansa, e você faz o contrário, você está em desobediência. Porque você está falando assim, Deus, o Senhor não sabe não de nada não do que eu estou passando. O Senhor não sabe não que é difícil não ficar ansiosa. Você não sabe não que não é fácil descansar. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo para ter misericórdia mesmo da gente, porque a gente precisa. O ser humano é teimoso, a gente é teimoso, a gente quer ficar teimando, tentando fazer as coisas do nosso jeito, mas as coisas do jeito de Deus é muito melhor. E enquanto a gente não aprender isso, a gente vai estar ali desobedecendo e sofrendo as consequências da desobediência. O Senhor fala assim lá em Deuteronômio também, que Ele coloca diante de nós, tem a bênção e tem a maldição, mas escolha, pois, a bênção. O Senhor ainda fala, existe dois caminhos, um caminho bom e um caminho mau, mas escolha aqui o caminho bom porque eu estou nele com você. Escolha aqui a minha vontade para você porque é muito melhor. Coloca tudo sobre o meu controle porque eu sei de tudo. Eu estou no controle de tudo. O Senhor está no controle da nossa vida. Então a gente precisa aprender essa confiança. E é o Espírito Santo que nos ensina. Mas a gente precisa obedecer nas pequenas coisas, nos pequenos comandos. É para descansar? Descansa. É para marchar? Igual o Senhor falou para Moisés que era a hora do povo marchar? Então marche. Na hora de marchar não é para ficar prostrado, na hora de marchar é para marchar, é para seguir adiante. Mas na hora de descansar, é para descansar também. E a gente precisa continuamente buscar essa direção de Deus, ouvir a lei do Senhor, guardar no nosso coração, não se apartar do livro da lei de Deus, né? Porque o livro da lei de Deus é onde a gente vai achar a vontade de Deus. Às vezes a gente está servindo ao Senhor de um jeito que não é como Ele gostaria. E como é que a gente vai saber que a gente está sendo obediente ou não ao Senhor? É através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é confiável, a palavra de Deus é genuína, ela é viva e eficaz. E ela vai descortinar para a gente tudo que está ali com dúvida, com incredulidade, com mentiras, porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, é sobre Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus, né? E tá tudo na palavra do Senhor. Então, medita na palavra do Senhor, busca no Espírito Santo o auxílio, né? A direção que Ele quer para você. Fala assim, Senhor, no que eu estou desobedecendo? No que eu estou sendo negligente? No que eu não estou descansando? Me ensina a descansar no Senhor. E Ele vai te ensinar, porque é da vontade de Deus que você se deleite nele, que você aprenda com o Senhor e que você cresça no Senhor, naquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e Deus abençoe, até o próximo vídeo.